Muitas pessoas já ouviram falar em larvas astrais ou bacilos psíquicos, mas poucas sabem exatamente o que são. Na literatura espiritualista, essas estruturas são descritas como formas energéticas criadas pela própria mente humana quando a pessoa cultiva determinados tipos de comportamento ou pensamento por muito tempo. Essas formas não são espíritos propriamente ditos. Elas são criações mentais, mas podem se comportar como organismos parasitários, sugando energia vital da pessoa que as produziu. Diversos livros da literatura espírita descrevem essas estruturas de forma bastante clara. Em um desses relatos, durante uma reunião mediúnica de desenvolvimento espiritual, um instrutor espiritual mostra a um observador o campo energético de um rapaz que tentava desenvolver mediunidade. À primeira vista, parecia apenas um jovem comum sentado em silêncio com um lápis na mão. Mas quando o instrutor espiritual permitiu que o observador enxergasse o organismo espiritual do rapaz, a visão era completamente diferente. Na região dos órgãos sexuais do jovem existia uma enorme concentração de pequenos corpúsculos escuros, extremamente ativos. Essas estruturas se movimentavam intensamente dentro do sistema reprodutor do rapaz. Segundo o instrutor espiritual, aquilo não era uma bactéria física conhecida pela medicina. Eram bacilos psíquicos criados pelos excessos do próprio jovem. O rapaz tinha o hábito de se entregar constantemente a experiências sexuais desordenadas, alimentando pensamentos obsessivos relacionados ao prazer. Esse tipo de comportamento, repetido ao longo do tempo, havia criado um ambiente energético favorável para o surgimento dessas larvas astrais. Essas formas estavam concentradas exatamente na região do corpo relacionada ao comportamento que as havia gerado. Mas o mais impressionante era o efeito que produziam. Os relatos descrevem que essas estruturas lutavam diretamente contra as células reprodutivas do organismo. Ou seja, estavam destruindo os espermatozoides do rapaz. Além disso, essas larvas também invadiam outras partes do sistema reprodutor, alimentando-se da energia vital presente ali. Isso significa que o próprio comportamento do jovem estava criando um processo de desgaste físico e energético no organismo. Mas o problema não terminava aí. Segundo o instrutor espiritual, esse tipo de conduta também atraía espíritos obsessores. Esses espíritos se aproximavam do rapaz porque tinham afinidade com os mesmos hábitos e desejos. Muitos desses obsessores também carregavam suas próprias larvas psíquicas. Quando se aproximavam do jovem, acabavam transmitindo essas estruturas energéticas para ele. Ou seja, o problema que começou como uma criação mental pessoal acabava se tornando um processo de contaminação espiritual. As larvas criadas pela própria mente da pessoa se somavam às larvas trazidas por entidades espirituais que se aproximavam por afinidade. O resultado era um verdadeiro campo de destruição energética dentro do organismo. Esse exemplo mostra algo muito importante. As larvas astrais não são apenas conceitos simbólicos. Nos relatos espirituais elas aparecem como estruturas reais que interagem com o organismo energético e até com o corpo físico. Outro exemplo interessante aparece no caso de um homem que tinha o hábito de beber álcool constantemente. Quando seu campo energético foi observado espiritualmente, o estado do organismo era alarmante. O sistema digestivo estava completamente saturado pelas vibrações do álcool. Mas o mais impressionante era a presença de numerosas larvas psíquicas ao redor do fígado. Essas estruturas eram descritas como pequenas formas escuras extremamente vorazes. Elas estavam concentradas ao longo da circulação sanguínea que chegava ao fígado. Segundo o instrutor espiritual, essas larvas atacavam diretamente as células sanguíneas e as células do próprio fígado. O resultado era um processo contínuo de desgaste do organismo. Além disso, o sistema nervoso e o sistema endócrino também estavam profundamente afetados. O álcool, combinado com as vibrações mentais associadas ao vício, havia criado um ambiente ideal para a proliferação dessas estruturas. Isso mostra novamente que essas larvas surgem exatamente nos pontos do organismo relacionados ao comportamento que as gerou. Mas existe ainda outro caso muito interessante descrito nesses relatos. Era o caso de uma mulher que tinha grande dificuldade em controlar o impulso de comer. Ela se entregava constantemente a excessos alimentares. Quando seu campo energético foi observado espiritualmente, foi possível perceber que todo o sistema digestivo estava sobrecarregado.
Mas o detalhe mais impressionante era a presença de inúmeras larvas psíquicas na região do estômago e dos intestinos. Essas estruturas se agrupavam em colônias e atacavam diretamente os sucos digestivos e os nutrientes presentes no organismo. Ou seja, não apenas drenavam energia, mas também interferiam diretamente no funcionamento do sistema digestivo. Esse tipo de descrição mostra que as larvas astrais não são apenas uma consequência simbólica dos vícios humanos. Elas podem atuar diretamente sobre os centros energéticos e até influenciar processos biológicos do corpo físico. Mas esses casos não acontecem apenas no nível individual. Em alguns relatos espirituais também aparecem exemplos coletivos. Ambientes onde predominam emoções intensas, desejos descontrolados e comportamentos impulsivos podem gerar verdadeiras atmosferas psíquicas carregadas. Um exemplo descrito em outra obra espiritual mostra o ambiente espiritual de uma grande cidade durante o carnaval. Milhares de pessoas estavam reunidas nas ruas entregues a excessos emocionais, vícios e desejos desenfreados. Segundo o relato espiritual, esse tipo de comportamento coletivo criou uma psicosfera extremamente pesada. Uma atmosfera espiritual descrita como pestilencial. Nessa atmosfera proliferavam inúmeros vibriões psíquicos, outro nome usado para os bacilos psíquicos. Essas estruturas se alimentavam das vibrações mentais produzidas pelas próprias pessoas presentes no ambiente. Ou seja, quando muitas pessoas emitem o mesmo tipo de energia descontrolada ao mesmo tempo, o ambiente inteiro pode se tornar um campo fértil para a proliferação dessas criações mentais. Mas existe ainda outro aspecto muito interessante descrito nesses relatos. Segundo alguns instrutores espirituais, o próprio planeta possui mecanismos naturais para neutralizar grande parte dessas estruturas. A luz do Sol e o magnetismo natural da Terra ajudam a dissolver muitos desses bacilos psíquicos que se acumulam na atmosfera mental da humanidade. Sem esses processos naturais de purificação, a quantidade dessas criações mentais seria tão grande que tornaria impossível a vida equilibrada na Terra. Mas mesmo com esses mecanismos naturais, cada pessoa continua sendo responsável pelo tipo de energia que produz através de seus pensamentos e comportamentos. Tudo isso nos leva a uma reflexão muito importante. Se as larvas astrais ou bacilos psíquicos são criados pelos próprios pensamentos, emoções e comportamentos humanos, então a melhor proteção contra essas criações começa dentro de nós mesmos. A disciplina moral, o equilíbrio interior e o cuidado com aquilo que pensamos e sentimos são verdadeiras formas de higiene espiritual. Quando cultivamos pensamentos mais elevados, emoções equilibradas e uma conduta reta, naturalmente criamos um campo energético mais harmonioso ao nosso redor. Nesse ambiente, essas formas mentais densas não encontram alimento para existir. Por isso, cuidar da própria mente e das próprias atitudes não é apenas uma questão moral. É também uma forma de preservar nossa saúde espiritual, emocional e até física.